Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído do mudo, pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhes pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul? Ora, se é por Beelzebul que expulso os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, então estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa nossa quinta-feira, Deus vem aqui nos ensinar. Ouvir a voz de Deus e não fecheis o vosso coração. Praticamente é quase o refrão do Salmo de hoje. Jesus Cristo hoje no Evangelho, Ele nos ensina. Nós precisamos que ouvir a voz dEle e ao mesmo tempo não fechar o coração para Ele. Ou seja, nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Precisamos que praticar o que Deus nos ensina e o que Ele nos pede. E em especial, depois de praticar, precisamos que o quê? Abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos que estar ao lado de Deus. Jesus Cristo é que nos fala que logo os fariseus perseguem ele e falam, é por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Jesus Cristo fala, como é que Satanás está dividido contra si mesmo? Porque se estiver, logo vai ser destruído ele próprio. Não tem como. É a mesma coisa de Deus, não tem como o próprio Deus está contra ele mesmo. É mesmo, igual eles aqui falam, igual Jesus falou, como é que Satanás vai estar dividido contra Satanás? Então, meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo aqui nos mostra que os fariseus, mesmo vendo os milagres, eles não queriam obedecer à palavra de Cristo, não queriam acreditar na palavra que Jesus Cristo ensinava. Inclusive pediam sinais e mesmo assim não acreditava. Viu sinais lá, Jesus Cristo curando o mudo, expulsando o demônio deste mudo. E eles mesmo assim não acreditavam, falavam que Jesus era demônio. Meu amigo e minha amiga, isso aí já é falta de ouvir a palavra de Cristo. Falta de acreditar e principalmente falta de abrir o coração para Deus. Muitas vezes somos nós, meu amigo e minha amiga. Jesus Cristo, Ele faz milagre na nossa vida. Jesus Cristo, Ele nos mostra o caminho da salvação. Jesus Cristo nos ensina as suas instruções por meio da tua palavra aqui da maneira correta. Mas a gente muitas vezes não queremos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos que ouvir a palavra de Cristo, ouvir o que Deus nos ensina, mas também é preciso que nós também abrimos nosso coração para Ele, pratiquemos o que Ele nos pede. Se nós queremos a salvação, precisamos que ouvir o que Deus está nos falando. Depois que ouvir, precisamos que abrir o coração para que a graça aconteça.
Não adianta eu querer a graça e ouvir a Cristo, mas na hora de ouvir, eu posso até ouvir, mas eu não procurar acreditar, procurar não obedecer. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração, meu amigo e minha amiga. Nós precisamos que abrir, nós precisamos que procurar a escolher qual lado eu vou ficar, em qual lado que eu vou acreditar. Se eu acredito em Deus, ou se eu acredito, ou se eu escolho acreditar mais em Satanás, ou se eu obedeço mais a Deus, ou se eu obedeço mais a Satanás, ou se eu obedeço o chamado de Deus por meio do Evangelho, obedeço o Evangelho, ou se eu obedeço o mundo. Jesus Cristo fala, não tem como Satanás estar dividido contra si mesmo. Jesus Cristo fala, logo que entra o nosso segundo e último tópico, Jesus Cristo fala lá no final do Evangelho, quem não está comigo está contra mim. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, que procurar escolher logo um lado, ou escolher em ouvir a Deus e abrir o coração para Deus e ficar contra Satanás, contra os ensinamentos de Satanás, contra a vontade do inimigo, ou escolhemos então fazer as obras do inimigo, que é desobedecer a Deus, praticar o pecado, coisas erradas, e fechar o coração para Deus, fechar o coração para a graça. Um dos dois nós devemos que tomar a decisão. Jesus Cristo fala, quem não está comigo está contra mim. Jesus Cristo não fala, tem meio termo, vou te dar um tempo, não. Ou escolhe acreditar em um, ou acreditar no outro, ou segue um, ou segue o outro. São João da Cruz, ele nos fala assim, Deus se dá todo a quem todo se dá a ele. Olha só, meu amigo e minha amiga, São João da Cruz já deixa claro, Deus ele dá inteiramente para aquela pessoa que dá também inteiramente a ele. Se você quiser que Deus dê a vida dele inteiramente para ti, ou seja, se você quiser que Deus tire o tempo dele para você, te cure, te liberte, te salve, te transforme, te livre da ignorância, te livre das perseguições, ou pior, te livre das armadilhas de Satanás, você precisa então que dar inteiramente a Deus. O que é dar inteiramente a Deus? É fazer a vontade de Deus, ouvir o que Deus ensina, procurar somente a Ele, procurar fazer somente a vontade de Deus. É o que hoje o Evangelho de Deus fala, ouvir a voz de Deus e não fecheis o vosso coração. Se você quiser que Deus inteiramente se dá para você, se você quer que Deus dê inteiramente a vida dele, o tempo dele para você também, te curando, te libertando, te livrando, você precisa também que dar inteiramente a Cristo. Você tem que falar, Senhor, faça de mim a tua vontade. Você precisa que procurar se converter, largar as atitudes que é o contrário a Deus, largar a ignorância, largar o pecado, procurar obedecer mais a Ele, procurar acreditar mais em Cristo, largar de fazer a sua vontade, largar de fazer a vontade do mundo e procurar fazer a vontade de Cristo. Se você entregar a tua vida inteiramente a Cristo, procurando fazer somente a vontade dele, Ele também vai se dar inteiramente a você. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te livrar, Ele vai te iluminar. É o que Deus falou, quem não está comigo está contra mim. Então, meu amigo e minha amiga, precisamos que procurar ouvir a voz de Cristo, procurar ouvir a voz de Cristo. Mas aí vem essa nossa pergunta. Quem você escolhe escutar? Deus ou Satanás? O mundo ou o pecado, que também ao mesmo tempo é as coisas do mundo? Você escolhe ouvir a Cristo, ouvir as graças de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então, que neste Evangelho vamos procurar ouvir a Ele. Vamos procurar acreditar mais em Deus, acreditar mais nas palavras dele, nas promessas dele. E ao mesmo tempo, vamos abrir o nosso coração para Ele, que é o momento que nós escolhemos estar ao lado de Deus. Abrir o nosso coração somente para Deus e fechar o nosso coração para o pecado e para Satanás. E deixar Deus ficar com nós. São João da Cruz falou isso. Foi essa frase que, igual ele falou, Deus se dá a todo a quem todo se dá a Ele. Se você quiser que Deus dê as graças inteiras para você, se você quiser que Deus sempre te acolha, te livre, você precisa que dar a tua vida, o teu dia para Cristo, obedecendo a Ele, acreditando nele, seguindo Ele, ouvindo Ele. Somente assim Deus também vai dar inteiramente a você que as graças, cura, libertações
e transformações. Amém, irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like a quem deixou, se inscreve no meu canal como é inscrito, ativa o sininho para receber vídeo diário da Palavra de Deus, e um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.